Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Divinópolis. Esta é a nossa EBD online. Estamos lançando mão desse recurso nesse tempo de isolamento social e queremos convidar você para participar conosco deste curso Nova Vida. Nós já completamos a primeira lição. Na semana passada foi a última de 3 aulas. A primeira lição foi sobre o plano da salvação. E hoje vamos iniciar a nossa segunda lição, o novo nascimento. Mas antes de avançarmos para esta nova lição, nós precisamos fazer uma reflexão que eu creio que é necessária para o nosso tempo. Nós estamos vivendo numa sociedade marcada pelo materialismo. E quando falamos de salvação, e fizemos isso até aqui no nosso curso, as pessoas têm resistência de entender que é necessária uma salvação do ponto de vista espiritual, porque a nossa sociedade está influenciada cada vez mais pelo materialismo. Essa visão materialista da vida não contempla uma vida após a morte. É muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem assim, olha, morreu, acabou. Então, quando as pessoas comumente pensam em salvação, elas não associam a salvação a algo sobrenatural e eterno, porque a sua visão de mundo é uma visão materialista. Mas eu quero chamar a sua atenção para o que a palavra de Deus nos ensina. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco algumas referências, algumas bases bíblicas para entendermos por que é necessário falar em um plano de salvação, por que é necessário falar do novo nascimento, por que é necessário, à luz do que nós conhecemos biblicamente, sobre a natureza do homem, do ser humano, e então a sua necessidade de religação com Deus, de reconciliação com Deus. Nosso assunto hoje então é esse, o novo nascimento. E nós começamos estudando sobre a natureza humana. Como é que o ser humano é constituído? O ser humano é só matéria ou existe também a parte imaterial? A palavra de Deus vai nos dizer que o ser humano é constituído por corpo e alma ou espírito. Uma parte material e uma parte imaterial. Eu quero começar abrindo, então, a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. O texto diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Esse conceito de imagem e semelhança é bastante amplo. Mas quando nós lemos esse texto à luz de João, capítulo 4, versículo 24, que diz que Deus é Espírito, nós logo compreendemos que essa imagem e semelhança tem a ver também com a constituição daquilo que o homem viria a ser, que necessariamente teria que ser semelhante a Deus. Deus é Espírito, então o homem também teria um Espírito recebido da parte de Deus. E nós vemos isso em Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós vemos o texto dizer o seguinte: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O texto nos permite ir além. Aqui Deus está compartilhando da sua própria vida, a vida divina. Deus é espírito e ele está compartilhando com o ser humano também do seu espírito, criando um espírito do homem. É isso que diz, por exemplo, o profeta Zacarias, Zacarias 12, 1. Sentença proferida pelo Senhor contra Israel, fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. O ser humano, segundo a visão bíblica, não é apenas corpo, ele também é alma, espírito. Aqui não vamos entrar nessa distinção entre alma e espírito. Há um debate aqui, mas não é o nosso ponto. A questão aqui é a constituição do ser humano. O ser humano é corpo e alma ou espírito, parte material e parte imaterial. Isso é confirmado no Novo Testamento, no ensino do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4. Nós encontramos no versículo 16 o seguinte, inclusive um versículo que serve de estímulo, de encorajamento para esse tempo que estamos vivendo. Por isso não desanimamos, não desanime em tempos de pandemia.
Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Percebe que alma, espírito são termos que estão relacionados com o ser interior. Além do corpo físico, que é exterior, como o texto está dizendo, existe um ser interior, o homem interior. O ser humano, portanto, numa visão bíblica, não é apenas matéria. E por isso é necessário, sim, pensar em plano de salvação, em um novo nascimento, porque foi a parte interior do homem, foi primeiro o seu espírito, a sua alma, o seu ser interior que foi atingida pelo pecado, que foi contaminado pelo pecado, gerando uma separação entre o homem e Deus. Pense comigo, há diferença entre um embrião e um tumor? Você já pensou nisso? Eu costumo usar esse exemplo para dizer o seguinte: há uma constituição no ser humano que o difere da natureza, dos demais seres, dos animais. Um embrião é um aglomerado de células. Um tumor é um aglomerado de células. Mas existe um tipo de vida, uma qualidade de vida no embrião que não existe no tumor. É por isso, inclusive, que nós cristãos, biblicamente, não admitimos a possibilidade do aborto. Como cidadãos, não admitimos porque é inconstitucional. Mas, como cristãos, que temos uma visão bíblica, não podemos admitir o aborto, que é um assassinato. Porque cremos que a partir do momento que a vida começa tão incipiente, tão vulnerável, apenas no embrião, nas células que se fundem, gameta masculino e feminino. Naquele momento da fusão dos gametas, do início da vida, nós cremos que Deus também infunde o Espírito, ou cria o Espírito. É claro que aqui nós estamos no limite da nossa razão, não podemos explicar a vida, mas nós podemos, na observação, na constatação da vida, afirmar que a palavra de Deus nos dá então essa doutrina maravilhosa da natureza do ser humano semelhante a Deus. É por isso que nós cremos, por exemplo, que a racionalidade do ser humano tem explicação espiritual. O ser humano é um animal, mas é um animal racional. E mesmo aqueles que têm uma visão apenas limitada ao campo da biologia, admitem que o ser humano é um animal extraordinário. Nós cremos que a racionalidade é uma prova. Essa complexidade do raciocínio, a criatividade, a inteligência do ser humano. Isso foi dado por Deus quando Deus criou o espírito do ser humano. A moralidade. Nós vemos isso, eu pude constatar isso, inclusive, trabalhando no presídio. Mesmo no presídio, existe um código moral, existem limites que são respeitados entre criminosos. A moralidade é uma prova de que existe uma demanda interior no ser humano que o leva a diferenciar erro e acerto, certo e errado. E a religiosidade? Como explicar a religiosidade? Não existe historicamente nenhuma civilização, nenhum agrupamento humano que tenha registro na história e não tenha uma forma de religiosidade. Essa sede do ser humano, essa busca por algo que transcende a sua vida, que vai além da sua própria condição de existência. Nós cremos que tudo isso é prova da constituição do ser humano biblicamente. O ser humano é constituído por matéria, sim, por corpo, mas também por alma, espírito, por um ser interior, com o qual ele é capaz de se unir a Deus. Ele foi criado assim. E a partir daí nós podemos então começar a entender melhor a necessidade de um plano de salvação. Porque o ser humano criado dessa forma, para um relacionamento contínuo com Deus, um relacionamento íntimo com Deus,
perdeu essa condição espiritual do seu relacionamento com Deus. É aqui que nós introduzimos um outro conceito muito importante para você entender por que você precisa pensar sobre a sua salvação, sobre o plano de Deus na sua vida. É o conceito de natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa significa esse estado de morte espiritual. Uma morte não física, mas uma morte espiritual, do ser interior. Quando nós voltamos para o Gênesis, você tem percebido que a gente sempre tem voltado para o Gênesis porque nós precisamos entender desde o começo. Precisamos entender onde está o esboço, tanto da criação e o propósito de Deus, quanto da queda e suas consequências. Em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, nós encontramos Deus dizendo que o ser humano tinha permissão para comer de toda a árvore do jardim, livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não poderia comer, e aí vem a sentença, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas nós conhecemos a história e sabemos que quando o primeiro casal comeu do fruto daquela árvore, não morreu fisicamente. Então, de que morte a Bíblia está falando? Está falando, sim, da morte espiritual. Morte significa separação. E quando o ser humano se rebelou contra Deus, desobedecendo à vontade de Deus, ou seja, querendo assumir o lugar de um Deus, em substituição à adoração ao único Deus verdadeiro, Criador, o ser humano morreu espiritualmente, ou seja, foi separado de Deus. Morte significa separação. A morte física é quando o corpo é separado tragicamente, drasticamente, violentamente da alma ou do espírito. E nós sabemos que a morte é trágica por isso. A morte espiritual é a separação entre o homem e Deus. E isso acontece espiritualmente, ou seja, no ser interior. É assim que nós podemos, então, entender o que a Bíblia diz quando se refere ao homem velho, ou o velho homem, ou a natureza pecaminosa. E aqui, Adão, esse personagem histórico, o primeiro homem criado por Deus, passa a ser uma figura, passa a representar esse velho homem, o homem do pecado, esse homem da queda, separado de Deus. É por isso que nós vemos, por exemplo, em Romanos capítulo 5, agora você me acompanha nessa leitura de Romanos, uma outra nota que você sempre percebe a frequência com que nós acessamos a carta de Paulo aos Romanos, por ser uma carta de um teor doutrinário muito profundo e muito amplo para entendermos a salvação. Então, Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte entrou por um homem, pelo primeiro homem, Adão. Entrou como consequência do pecado. E agora, no versículo 19, nós vemos: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, herdaram essa natureza pecaminosa, essa inclinação para o mal, assim também, por meio da obediência de um só, Cristo, muitos se tornaram justos, ou justificados é o que vamos entender que significa a palavra justo aqui na carta de Paulo aos Romanos. Então veja, era necessária uma mudança interior, uma mudança na constituição do ser humano, que passou a ser um homem caído da graça, separado de Deus. Era necessária uma transformação. Esse ser humano, representado por Adão, inclinado para o mal, precisava então de uma intervenção sobrenatural de Deus que fosse compatível com o ato de Adão e a sua ascendência sobre a humanidade. Adão, naquele momento em que ele pecou, ele era representante da raça. Cristo, quando morreu na cruz, era representante também da humanidade.
Assim como Adão pecou e aquele pecado foi herdado como inclinação, não o pecado pessoal de Adão, mas a tendência para o pecado, a inclinação da natureza. Esse estado de queda foi herdado pelos seus descendentes, pela raça humana. Cristo morreu na cruz para nos substituir. E a sua vida de justiça e o seu sacrifício também pode ser herdado, pode ser recebido. E aí nós vemos a compatibilidade e o plano de Deus da necessidade de uma regeneração, de uma transformação interior. Essa é a visão bíblica que fundamenta a necessidade de uma intervenção de Deus para a nossa salvação. Por isso que nós precisamos falar de novo nascimento. Eu quero chamar a sua atenção agora para novo nascimento no sentido de uma nova criação. 2 Coríntios, nós lemos em 1 Coríntios, vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Um texto belíssimo que eu recomendo que você memorize para que guarde em seu coração o significado dessa doutrina. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O novo nascimento é uma nova criação. Mas como assim, pastor? Nós somos criados por Deus. Nós vamos passar por uma transformação total? Sim. Mas essa transformação começa pela criação ou pela ressurreição do Espírito, como vamos entender melhor aqui nesta aula. Então veja bem, na primeira criação ou na criação, primeiro Deus criou o corpo e depois o espírito ou a alma. Você lembra que nós lemos aqui em Gênesis, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2. Então Deus criou o corpo e depois compartilhou da sua natureza, natureza divina que é espiritual, compartilhou da sua natureza com o ser humano. Fez com que o ser humano também fosse espiritual. Então, o ser humano, a partir daquele momento, passou a viver, a ser um ser vivente, composto de parte material e parte imaterial. Mas primeiro foi o corpo, depois o espírito. Agora, depois que o ser humano crê na graça oferecida por Deus na cruz do Calvário, no ato da fé, no ato de crer, de abrir o seu interior, de receber a graça de Deus, ele é transformado interiormente. Ele é ressuscitado com Cristo, ele é criado novamente. Só que aí é o inverso. A ordem é inversa. Primeiro ele é recriado no espírito, depois o corpo será ressuscitado. É isso que nós vemos em 1 Coríntios 15, um capítulo indispensável para que você compreenda que ainda falta se cumprir essa etapa da nossa salvação, chamada de glorificação. A salvação é assim: nós fomos salvos dos nossos pecados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Desde o ato da fé, nós estamos sendo salvos da presença do pecado que nos cerca, e nós seremos salvos quando o nosso corpo for ressuscitado ou transformado à semelhança do corpo de Cristo após a sua ressurreição. Então, quando falamos em novo nascimento, estamos falando de uma nova criação. Novo nascimento, nova criação. Novo nascimento, regeneração. Gerar de novo. Regeneração é um conceito fundamental para você entender o tipo de vida, a qualidade de vida que você recebeu a partir do momento que creu em Cristo. O que aconteceu com você. O que aconteceu em profundidade. Regeneração, gerar de novo, significa o seguinte: significa uma mudança sobrenatural realizada pelo Espírito Santo através da palavra de Deus no seu ser interior, com o propósito de unir você a Cristo. Eu vou repetir. Regeneração é uma mudança radical operada pelo Espírito Santo que, através da palavra de Deus, sobrenaturalmente
transforma o seu ser interior e une você a Cristo. Porque eu quero continuar com você agora, falando ainda de regeneração, mas lançando mão de um exemplo. O exemplo de Nicodemos, que se encontrou com Jesus e teve uma dúvida severa sobre regeneração. Veja que Nicodemos era um perito na lei, era alguém entendido na lei de Moisés e reconheceu que Jesus, depois do ato de purificação do templo, tinha uma autoridade divina. Ele então vai até Jesus, ainda procurando se esconder, vai à noite e é confrontado com Jesus sobre este ensino, o ensino da regeneração, do novo nascimento. Versículo 3, Jesus diz: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não for regenerado, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos apresentou então a seguinte dúvida: como um homem pode nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Versículo 4. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Novo nascimento, a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, uma doutrina bíblica, a necessidade de nascer do alto, de nascer de cima, de nascer de novo. É isso que significa a palavra novo. Um nascimento de Deus. Receber uma vida que vem da parte de Deus. Assim como Deus fez no ato criador do primeiro homem, faz agora com o nosso espírito. Deus deu a Adão do seu espírito. E pela fé, segundo o seu plano de salvação, Deus pode nos dar novamente do seu espírito, ressuscitando o nosso espírito, livrando-nos da morte, da escravidão, da ignorância e nos permitindo um relacionamento com Ele. Quando Jesus afirmou para Nicodemos que era necessário nascer da água e do Espírito, ele estava aqui certamente lançando mão de um ensino do Antigo Testamento, que Nicodemos sabia muito bem, porque ele era mestre. Então nós podemos pensar com Jesus fazendo uma ponte com o que está ensinado em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6. Veja comigo, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, quando Jesus fala dessa purificação moral que só Deus poderia realizar no ser humano. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, diz: o Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Jesus certamente estava se referindo a esse tipo de nascimento, a essa circuncisão do coração, a essa mudança radical e sobrenatural no interior do ser humano. Mas nós também podemos pensar na referência que Jesus poderia estar fazendo, e eu creio que ele certamente fez, ao ensino do profeta Ezequiel no capítulo 36. Ezequiel 36, 25, diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração e porei dentro de vós um espírito novo. Quero chamar sua atenção para isso aqui. Porei dentro de vós um espírito novo. Lembra de Zacarias? Que no ato criador Deus afirmou que colocou o espírito dentro do homem. Agora Deus está dizendo: porei dentro de vós um espírito novo. Novo nascimento, nova vida, novo espírito, novo ser interior. Tirarei do vosso coração, tirarei de vós, melhor, o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Porei do meu espírito. É claro que aqui o sentido darei a você ou a vocês a condição espiritual de se relacionar com o meu espírito, ter uma comunhão íntima comigo. Então, no diálogo de Jesus com Nicodemos, nós entendemos que regeneração
Novo nascimento significa esta transformação interior, sobrenatural, realizada pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, recebida pela fé. Louvado seja Deus por isso. Assim nós concluímos a nossa aula de hoje sobre o novo nascimento, entendendo que o ser humano é constituído de parte material e imaterial, entendendo que a natureza pecaminosa é exatamente esse estado de separação de Deus que veio como consequência do pecado. É exatamente aí que o ser humano tem a sua maior necessidade, no seu ser interior. E é por isso que o plano de Deus é um plano de transformação interior. É por isso que nós falamos que a vida cristã, ela começa de dentro para fora. Ela começa do novo nascimento para uma nova vida. Por isso que o nosso curso se chama Nova Vida. Eu quero então encerrar deixando para você 3 perguntas para que você possa dar continuidade ao seu estudo. Depois você pode revisar essa aula, assistir novamente ou entrar em contato comigo. Você tem o meu contato e nós podemos conversar sobre essas questões. Mas eu quero deixar então a primeira questão, que é a seguinte: como o ser humano é constituído? Pense nisso. Revise as bases bíblicas. Qual é a constituição do ser humano? Segundo, eu quero lhe perguntar o que significa natureza pecaminosa. O que significa natureza pecaminosa? Revise as bases bíblicas que nós usamos aqui. E por último, eu quero lhe perguntar por que é necessário o novo nascimento? A educação não é suficiente? A família? Uma causa social? A ciência? A salvação não pode vir através de outro recurso, um recurso humano? Por que é necessário um novo nascimento? Quero agradecer a você por ter acompanhado esta aula e pedir que você colabore conosco, participando, deixando seu comentário, a sua dúvida. Estamos à disposição. Nosso objetivo é a formação cristã da igreja e a você que nos acompanha de fora dessa comunidade local, mas nessa comunidade virtual. Entre em contato conosco também. Queremos oferecer a você recursos para o seu crescimento na fé. Que Deus abençoe a sua vida.